E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer mais um vídeo de análise de resultado. Hoje vai analisar o resultado de Porto Seguro, que na minha opinião é a melhor seguradora disponível ali para investimento na Bolsa de Valores. Então, solta a vinheta. Então, antes de mais nada, não esquece de já deixar o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, a gente está fazendo análise de resultado das empresas nesse terceiro trimestre de 2020. Já tem um monte de vídeo de análise, dá uma olhada aí no canal. E daqui a pouco vai sair resultado de IRB e de Itaú. A gente vai gravar vídeo também dessas duas empresas. Durante a semana também vai ter de Engie e da Renner. Então se inscreva e fique de olho no canal. Para finalizar os lembretes, a gente já fez recentemente um vídeo de análise, uma análise completa da Porto Seguro. Vou deixar o card aqui em cima, dá uma olhada lá. Então, já explicando como é que vai funcionar o vídeo, a gente vai comentar os resultados que foram apresentados nesse trimestre. No final do vídeo, vamos falar se ainda vale a pena investir nessa empresa e dar uma pincelada ali no futuro do setor de seguros. Lembrando que Porto Seguro é uma empresa que eu também tenho na minha carteira de ações. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Importante recordar também que todas as informações retiradas aqui, todas as imagens apresentadas foram tiradas do site de relação com o investidor da Porto Seguro. E já começando aqui, vamos dar uma olhada nos principais destaques. A Porto Seguro apresentou uma receita total de 4,9 bilhões, o que representa quase 5% a mais, um índice combinado de 87,9%, que apresenta uma melhora de 6 pontos percentuais. Lembrando que o índice combinado é um índice que mede a eficiência dos lucros da empresa. Então, quanto menor for esse índice, melhor o resultado. Os prêmios emitidos aumentaram 4,6%, as receitas de negócios financeiros e serviços subiu quase 10%, o índice de sinistralidade caiu 6,3%, que é muito bom. As despesas administrativas e operacionais com seguros também caíram. O resultado operacional cresceu mais de 100%, o resultado financeiro caiu 50% e o lucro líquido, que é o que mais interessa para o acionista, cresceu quase 20%. Bom, antes de comentar mais a fundo cada um desses pontos apresentados, cada um desses índices, vamos ler um pouco da mensagem da administração da Porto Seguro. E aqui eles destacam o aumento na lucratividade, nas receitas do terceiro trimestre e também nos 9 primeiros meses de 2020. E eles atribuem isso à evolução do resultado operacional e da resiliência das carteiras de seguros e de negócios financeiros e serviços. Cresceram mesmo diante da crise. É muito interessante ver quando uma empresa passa por um momento de dificuldade, como ela lida com essa adversidade. E a Porto Seguro vem saindo muito bem nesse quesito, o que é resultado ali de boas práticas de governança da empresa. Também é mostrado o crescimento aqui no prêmio de seguros, segundo eles impulsionados pela recuperação dos seguros de automóveis e patrimoniais, e também destacam o aumento nos prêmios de saúde. Bom, eles citam aqui as iniciativas relacionadas a práticas sociais e eles destacam também as iniciativas ligadas às práticas sociais e ambientais e terminam com a seguinte mensagem: os resultados alcançados no terceiro trimestre e no acumulado dos primeiros 9 meses de 2020 ratificam mais uma vez a solidez da Porto Seguro, que ao longo de sua história tem superado os desafios através do crescimento com preservação da rentabilidade, que é muito importante. A empresa segue focada no aprimoramento de seu modelo de negócios e no desenvolvimento de iniciativas que permitam explorar as diversas oportunidades que o mercado oferece. Concluindo, a Porto Seguro agradece mais uma vez a todos os colaboradores, corretores, prestadores de serviços, clientes, acionistas, parceiros, investidores e os demais stakeholders pela dedicação e confiança na empresa. Vamos agora falar um pouco mais a fundo de cada um dos resultados apresentados, começando pelos destaques operacionais e financeiros. Aqui isso é interessante para ter uma noção do tamanho da Porto Seguro. Eles têm 9 milhões de clientes, 13 mil funcionários, 37 mil corretores independentes, 12 mil prestadores de serviços, 3,3 mil agências bancárias do Itaú, 37 milhões de atendimentos por ano, sendo desses 37, 13 milhões humanos e 24 milhões digitais, 1,5 milhão de serviços em residências e 2,8 milhões de socorros atendidos por guinchos por ano. É mostrado ali uma evolução nas receitas referentes a seguros e também de rentabilidade, visto que comparando
2019 com 2015, por exemplo, saiu de 18,6% para 19,3%. E trimestralmente falando, nesse último período foi apresentada uma rentabilidade de 20,3% contra 18,8% no mesmo período do ano passado. Vamos falar um pouco do índice combinado de seguros, que é um dos pontos que eu mais gosto de analisar quando se trata de uma empresa de seguros. Lembrando que o índice combinado de seguros e o índice combinado ampliado medem respectivamente o lucro operacional e o lucro líquido dessa empresa, sendo que quanto mais próximo de zero, melhor. E nesse ponto, apesar de apresentar uma piora em comparação com o último trimestre, se comparado os mesmos períodos de anos diferentes, no caso do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, houve uma melhora ali de quase 3,6%, que é muito positivo. E essa melhora foi impactada principalmente pela redução da sinistralidade, que é o segundo ponto que eu mais gosto de olhar quando analiso uma seguradora. A seleção de contratos é um ponto que vai determinar muito do resultado daquela seguradora. Inclusive, para quem não sabe, falando um pouco agora de IRB, a má seleção dos contratos foi justamente um ponto que impactou muito o resultado dessa empresa e virou o que está hoje. A empresa está passando ali por um processo de reformulação desses contratos, o que não acontece com o Porto Seguro, visto que, como é indicado pelo índice de sinistralidade deles, que é o melhor do mercado, eles vêm cumprindo esse papel de maneira muito eficiente. Então, como eles mesmos destacam aqui, o índice combinado de seguros melhorou 6 pontos percentuais no trimestre. Isso foi explicado pela melhor precificação e subscrição de riscos e redução na sinistralidade decorrente do isolamento social, essencialmente nos seguros auto e saúde. Também é destacado aqui que nos 9 primeiros meses do ano, o índice combinado teve uma melhora de 5,6% no comparativo com os 9 meses de 2019. E aqui é mostrado que, se fosse desconsiderado as despesas não recorrentes na pandemia, esse índice combinado teria melhorado 6,3 pontos percentuais. Ou seja, a Porto Seguro foi sim impactada pela pandemia de Covid-19, mas ainda assim conseguiu sair muito bem e apresentar uma melhora substancial nos seus resultados. Falando dos resultados dos seguros, importante perceber que saiu de 18,7% no terceiro trimestre de 2019 para 21,1% em 2020, que mostra que vem crescendo. E isso é muito importante porque mostra que a Porto Seguro ainda tem uma margem ali para queimar. Lembrando que muitas seguradoras optam por praticamente zerar os lucros operacionais para tentar ganhar market share e obter o seu lucro líquido a partir apenas dos resultados financeiros. Mas a Porto Seguro mostra que ainda não chegou nesse ponto, ainda tem muita gordura para queimar caso seja necessário. Mas eu espero que não seja. E aqui outro gráfico que mostra o histórico do resultado operacional em comparação com a taxa básica de juros do país, em comparação com a CDI. E dá para ver que ano após ano a Porto Seguro dá uma surra no CDI, o que é extremamente esperado, até levando em consideração a diferença dos riscos. Falando agora um pouco mais especificamente de cada um dos tipos de seguros, vamos falar dos seguros de automóveis, que é o principal destaque e a principal linha pela qual a Porto Seguro atua. Então aqui eles destacam que os prêmios emitidos do seguro de automóveis voltaram a crescer, retornando aos níveis anteriores à pandemia, e o resultado operacional obteve um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, que veio principalmente dos aprimoramentos realizados na subscrição e precificação de riscos e efeitos positivos derivados do isolamento social sobre a sinistralidade. Esse que é um ponto que realmente foi muito impactado pela pandemia, já que ninguém estava alugando veículo, ninguém estava nem saindo de casa, né? Então a Porto Seguro mostra que com a retomada da economia, com a reabertura do comércio, os prêmios evoluíram 0,8% em relação ao terceiro trimestre e 20,4% em comparação com o trimestre anterior. Além disso, a sinistralidade trimestral foi de 44,2%, o que representa uma melhora de 11,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Por fim, a Porto Seguro mostra estar atenta a mudanças de tendências de comportamento e tem buscado desenvolver ofertas mais personalizadas, processos de vendas mais simples e produtos mais acessíveis para atender uma camada cada vez maior da população. Lembrando que isso é uma coisa que todas as empresas têm buscado, que é partir para um atendimento
para uma experiência mais humana, mais personalizada para cada cliente. Assim você consegue uma fidelização maior. Então, em relação aos prêmios, dá para ver que houve uma retomada em relação aos 2 últimos trimestres do ano. O índice de sinistralidade caiu muito em comparação com o ano anterior e o market share deu uma leve aumentada em comparação com o terceiro trimestre de 2019. Lembrando que a Porto Seguro é líder em market share do setor de seguros automotivos no Brasil. No setor de seguro de saúde, novamente a gente pode acompanhar um resultado positivo tanto em relação aos prêmios quanto em relação à sinistralidade. O seguro de odontológico também foi positivo em relação aos prêmios, porém houve uma piora no resultado dos sinistros. O destaque negativo para os resultados desse trimestre ficam realmente para o seguro de vida, cujos prêmios caíram e o índice de sinistralidade aumentou. Como é apresentado aqui, essa redução do número de vidas seguradas é reflexo principalmente dos efeitos da pandemia sobre a venda de seguros. Mas, segundo a Porto Seguro, apesar do impacto da crise, os produtos de vida seguem com um potencial atraente de crescimento, principalmente diante da atual crise de saúde, que acentua a relevância para a sociedade. Mais um ponto importante de se analisar diz respeito às despesas administrativas e operacionais, onde os resultados também vieram muito positivos. Mostrado ali uma queda nas despesas tanto administrativas quanto operacionais. E com a otimização dessas despesas, além de ser possível aumentar as margens, isso gera um impacto relevante no ganho de competitividade e contribui para alavancar o potencial de crescimento da empresa. Falando um pouco dos negócios financeiros e serviços, lembrando que nem só de seguro vive a Porto Seguro, foi apresentado um crescimento de 8,5% nas receitas dos negócios financeiros, o que foi alavancado principalmente pela forte expansão do consórcio, que apresentou uma melhora de 27,5%, e também as operações de cartão de crédito e financiamento, que cresceram 4,4%. Então, o lucro recorrente dessa modalidade expandiu 31,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente devido ao crescimento dos resultados das operações de financiamento, cartão de crédito e consórcio. Então, outro ponto muito positivo nos resultados trimestrais dessa empresa. Outro destaque um pouco negativo foi o resultado financeiro, que caiu 50% em comparação com o mesmo período de 2019, o que na verdade já era esperado, já que no final do ano passado as ações e o mercado de maneira geral estavam em ascensão, a gente estava num bull market. E nesse ano isso não aconteceu, principalmente devido às questões da pandemia, o mercado estava muito instável e em decorrência disso o resultado financeiro da Porto Seguro não veio positivo. Mas, ainda assim, é destacado que, juntando os 9 meses de 2020, a rentabilidade de aplicações financeiras foi de 7,01%, que corresponde a 307% do CDI. Então vou tirar meu dinheiro todo da renda fixa e botar em Porto Seguro. Como diria a economia sincera, calma porra, não é assim não. Tem todo um risco ali envolvido ao se investir em empresas e você deve saber fazer uma gestão de risco bem calculada. É isso que vai te dar resultado no longo prazo, a gestão de risco da sua carteira. Mostrando aqui alguns indicadores de mercado, a Porto Seguro desde novembro ali de 2004 cresceu 672% contra 294% do Ibov, ou seja, deu uma surra. O que isso quer dizer? Nada. Rentabilidade passada não é rentabilidade de futuro, então calma, gafanhoto. A Porto Seguro tem ações em circulação não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, que é positivo, visto que mostra que ela olha para várias possibilidades na forma de arrecadar fundos. Continuando aqui para os indicadores de mercado, em setembro de 2020 ele atingiu um preço por valor patrimonial de 1,8, um PL de 9,8, o seu dividend yield chegou a 3,2% com um payout de 50%. No que diz respeito à negociabilidade, ou seja, a liquidez ali das ações, a quantidade média de ações negociadas foi de 838 mil e o volume médio diário de negócios foi de 44,6 milhões. É uma empresa com ações bastante líquidas, não tem nada a se preocupar nesse quesito. Falando agora mais no âmbito social e ambiental, a Porto Seguro destaca o Meu Porto Seguro, que foi um projeto lançado em junho de 2020, um projeto de impacto social que oferece 10 mil postos de trabalho temporários
com renda mensal de 1,5 mil por pessoa durante 3 meses. Durante esse período, a Porto Seguro também fez um programa de capacitação via EAD, com cursos online sobre produtos de seguro com habilidades voltadas para o autodesenvolvimento pessoal e técnicas de venda e de atendimentos aos clientes. Outro ponto de destaque foi a aquisição de guinchos elétricos e também mostra que a empresa está se modernizando, já que o que os números e as projeções indicam é que os veículos automotivos movidos à energia elétrica vão dominar o mercado daqui para frente. Então fiquem de olho, inclusive eu devo investir em Tesla em breve. Então, segundo eles mostram aqui, para reforçar o incentivo ao uso de veículos elétricos, a Porto Seguro adquiriu 5 guinchos elétricos e em setembro de 2020 entrou em operação o primeiro guincho do Brasil, o que reforça o compromisso da empresa com iniciativas relacionadas à gestão ambiental e evolução no patamar de domínio de cadeia que envolve o conhecimento e operação de veículos elétricos e híbridos. E essa fala é muito bonita, é muito interessante, mas vamos ver na prática, nos resultados, se eles estão realmente melhorando seus indicadores socioambientais. E essa tabela mostra que sim, mostra ali que o consumo de água caiu muito, o consumo de energia também caiu, os resíduos gerados também caíram absurdamente, a quantidade de ações de educação socioambiental aumentou, a quantidade de participações aumentou. Enfim, os resultados mostram que a empresa está realmente engajada com esses indicadores socioambientais, o que abre margem para um pensamento na seguinte questão: você tem orgulho das empresas que você investe? Além da questão financeira, você se tornar sócio de uma empresa vai muito além disso, vai de uma questão até ideológica um pouco. E ver que uma empresa da qual você é sócia, além do retorno financeiro, está alinhada com melhoras socioambientais é muito positivo, é muito interessante para o acionista. Bom, para dar agora a minha opinião geral sobre os resultados da Porto Seguro, para mim foi um resultado sensacional, principalmente olhando dois índices que eu gosto muito de analisar, que são os índices combinado e ampliado e a sinistralidade. A empresa vem se saindo muito bem, vem apresentando resultados muito consistentes. Então, como acionista, fico bastante satisfeito com os resultados da empresa. Bom, para mim sempre vale a pena investir em boas empresas, mas lembrando que você deve fazer a sua própria análise. A gente tem um vídeo aqui, vou deixar o card novamente, no qual a gente mostra a nossa e tem dados e projeções nas quais você pode se inspirar para tomar a sua decisão. Falando um pouco do setor, para mim é um setor que tem muito potencial de crescimento aqui no Brasil, principalmente se você comparar com países como os Estados Unidos. O brasileiro ainda não tem uma cultura muito de aderir a seguros, o que vem mudando com o passar dos anos e esse mercado vem ganhando cada vez mais força aqui no país. Outro ponto importante do setor que eu já citei é que é muito comum que as empresas desse setor abaixem os resultados operacionais para ganhar mercado e ganhar ali o lucro líquido nos resultados financeiros. E isso ainda não acontece aqui no Brasil, visto que as 3 maiores seguradoras do Brasil, que são Porto Seguro, BB Seguridade e IRB, atuam em segmentos muito diferentes. Então, apesar de estarem no setor de seguros, cada um vai para uma ramificação um pouco diferente e não tem ali um canibalismo entre elas mesmas, o que é um ponto muito positivo para a empresa. Então, para mim, Porto Seguro é uma empresa sensacional, vou continuar investindo. Atualmente eu tenho 5,3% da minha carteira nesse ativo. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, porque a gente está soltando análise de resultados. Então, se você gostou dessa análise de resultados, dá uma olhada aí no canal que tem muitos outros vídeos como esses, analisando os resultados trimestrais da empresa. Então, não se esquece, inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Valeu!